família! Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal da família Masaki. Família esta que somos nós e são vocês. Fazemos todos parte desta grande família deste canal. E portanto hoje nós trazemos aqui um tema como dois irmãos que vos querem aconselhar, como nós gostaríamos de ter sido aconselhados quando decidimos viajar daqui até à Alemanha. Pessoal, o primeiro conselho que nós queremos partilhar com vocês é exatamente emigrar junto, um casal emigrar junto. É sabido que normalmente nós os africanos, diferentes até mesmo dos nossos manos brasileiros, temos por hábito cada um emigrar na sua vez, ou seja, vai a mulher primeiro com os filhos ou vai o homem primeiro sozinho ou com os filhos, etc. Porquê? Por motivos de segurança. Nós queremos garantir que, se acontecer qualquer coisa, volto na banda, né? Então queres garantir ali, talvez o emprego, que foi, por exemplo, o que aconteceu com o Josué, que nós fizemos esta imigração separada. O Josué foi para a Alemanha me deixar, ele aproveitou tempos em que ele estava de férias, na altura eu não estava a trabalhar, ele foi deixar-me na Alemanha para eu iniciar o processo de imigração por lá. E depois ele então voltaria aqui para também garantir que continuávamos a ter aqui ganhos e casa, etc. Mas Josué, até que ponto é que isso valeu a pena ficar em cima do muro? Júlia, na verdade, quando um casal decide emigrar separado, acaba por ter muitos problemas. Porque um casal, a palavra já diz casal, ou seja, junto. Se estão separados, é claro que existem N coisas que têm que ser resolvidas lá no local, no caso na Alemanha. Havia coisas que nós tínhamos que resolver na Alemanha e por nós estarmos separados não era possível. Como por exemplo o caso da questão do registro, não é? Do nosso registro como pessoas casadas. Porquê? Porque a Europa é um Estado que reconhece o casamento e beneficia pessoas casadas. Ora, se tu estás a deixar o teu cônjuge lá, será difícil conseguires tratar das coisas aqui. Isto nós estamos a falar de uma imigração com um processo de legalização normal, mas também existe, mesmo até a nível do asilo, para que o Estado leve a sério, não é? Porque até o Helder, num dos vídeos sobre asilo, chegou a falar dessa situação, que o Estado se pergunta, se tu estavas em apuros, como é que o teu marido ou a tua esposa continua a conseguir viver naquele país em que está tudo estragado? O que é que se passa? Convém os cônjuges estarem juntos. Exatamente. Porque isso dá muita credibilidade do Estado, a nível de muita coisa, pessoal, a nível de habitação, a nível das vantagens do Estado, os impostos. Como casados, paga-se menos impostos. Paga-se menos impostos, porque, principalmente para nós africanos, como a Júlia também já mencionou, nós temos muito por hábito fazer aquela imigração separado. Só por aí já estás a mostrar que estás com dúvidas, estás com receio. Exatamente. E o risco a probabilidade de não dar certo é muito grande. Pessoal. É muito grande porque depois a separação gera também esta tal insegurança. Tu não sabes o que é que está a acontecer com o outro que ficou lá, tu só contas com aquilo que ele está a te dizer. Isso depois também, por exemplo, acontecia muito no telefone quando eu estava a passar uma situação menos boa, estava mais triste, eu estou isolada. Dizer isso no outro cônjuge perturba-o. Depois, por exemplo, o Josué estava aqui a trabalhar e a ouvir aquilo que eu estou isolada e não sei o quê. Isso tudo mexe com a outra pessoa, faz com que muitas das vezes tomemos atitudes precipitadas, não é? Porque o processo de imigração às vezes é longo, a pessoa tem que esperar e a pessoa quando depois não consegue esperar porque percebe que está a sentir falta da presença do outro, ali pode vir a colocar muita coisa a perder. E nós temos alguns casos pessoas que decidem regressar. Retornam o processo todo. Ou então o outro vem numa má altura. Inclusive, Júlia, só mais um detalhe que se a pessoa quiser pedir uma ajuda social, não consegue. Não. Sozinha não. Se a tua família ficou em África ou ficou no Brasil ou onde quer que seja, tu não vais conseguir porque as pessoas não estão ali. Exato. Então, é mais fácil para as pessoas para uma família que tem todo mundo ali, né? As pessoas estão todas ali, ir ao Estado pedir ajuda social do que uma família que está separada. Não é? Exato. Depois tem que estar a comprovar, não é um processo nada fácil, não é? Comprovar na Europa sem documentos, olha, vamos contar aqui a nossa experiência. Entretanto, ao irmos para lá, era necessário para o nosso registro como pessoas casadas que, mesmo
sem a presença física do Josué lá, tinha que haver o passaporte dele original. Eles não queriam cópia, não queriam documentos enviados por e-mail, por correio, nada disso. Tinham que receber o passaporte do Josué na mão. Exatamente. O Josué tinha voltado com o passaporte dele. Isso depois foi feito. Foi feito, mas houve um problema que foi o atraso. Porque depois, se ele estivesse ali comigo, ia ser feito na hora. E depois, este atraso fez com que o meu primeiro registro fosse como uma pessoa solteira e eu então passei a pagar impostos como uma pessoa solteira, mesmo sendo casada. Imaginem agora que na Alemanha existe a lei de que quando tu vais alugar uma casa, se forem 2 pessoas, a casa tem que ter um X tamanho. Tu não podes fazer como em Portugal, que podes alugar um quarto qualquer e te enfiar lá dentro com 2, 3 pessoas. Lá não. Lá existe uma lei que por metro quadrado quantas pessoas é que podem viver naquela casa. Ou seja, nós tínhamos que, estando lá, alugar uma casa para um casal, mas eu estando, por exemplo, a receber como uma pessoa solteira e a ser descontada como uma pessoa solteira. Além de Josué, do senhorio também. Exatamente, Júlia. Ou seja, basicamente um casal que está separado não consegue efetivamente provar a nível daquilo que são os rendimentos junto de um arrendamento de uma casa. Um senhorio, para ter aqui a certeza, isso no caso do pessoal que vem de fora, vem de África ou do Brasil, para tu conseguires provar que efetivamente consegues manter aquela casa mensalmente com as rendas, o senhorio precisa de uma segurança. E a segurança do senhorio é 2 pessoas a trabalhar, pelo menos. Porque uma pessoa sozinha é muito mais difícil. Até trabalhar naquele país. Não é como nós estávamos, que tu a trabalhar em Portugal, eu lá. Exatamente. Qual era a segurança do senhorio que... Né? Porque ele só tinha os meus papéis, não é? Como trabalhadora na Alemanha. E Júlia, uma questão que o pessoal tem que saber é que quando tu vais arrendar uma casa, tu tens centenas de casais a concorrer contigo. Portanto, agora imagina tu, se tu tens vários casais, é claro que o senhorio vai sempre preferir um casal do que a ti. O segundo conselho, minha gente, que gostaríamos de ter recebido é emigrar com pelo menos o nível B1 da língua. Da língua oficial do país onde iríamos emigrar. Porquê, Josué? Ou seja, Júlia, pelo menos a pessoa conseguir entender o que lhe está a ser dito e conseguir comunicar naquela língua. Não quer dizer que tu tens que ter um nível muito avançado, mas pelo menos tens que conseguir entender o que as pessoas te dizem e tens que conseguir te expressar minimamente. Porque assim, o grande problema, Júlia, não é encontrar trabalho, porque trabalho tu consegues arranjar. Exatamente. A questão agora é tu conseguires falar com as pessoas, comunicar com as pessoas, não é? Muitas das vezes até se calhar ir a um serviço, perguntar alguma coisa, não é? E isso é muito importante. É muito importante para não depender dos outros. Uma das piores experiências quando se imigra é ter que estar aí com pessoas, tratar das tuas coisas pessoais. Tu tens que falar de tudo sobre ti, quanto dinheiro tens, como é que está a tua situação documental. Todos os teus segredos tu tens que transmitir na outra pessoa que está-te a ajudar, porque ela é que conhece a língua e tem que ir contigo lá nos serviços porque tu não consegues falar, mas pelo menos, se não consegue falar a língua oficial do país, um inglês já ajuda. Na Alemanha aquilo que me ajudou muito foi o inglês, apesar de que, por causa de algumas situações mais específicas, eu precisei também da ajuda familiar para me dirigir a alguns serviços, mas o inglês é que me ajudou até para conseguir emprego, um emprego que não fosse precário, porque depois, quando a pessoa não sabe falar a língua, há mais chances da pessoa cair no emprego precário, não é? Não, mesmo tendo um curso, há pessoas que estão a nos ouvir, o pessoal que nos ouve, tem pessoal que tem um curso, tem uma formação, mas mesmo com a formação, se não tiver um domínio mínimo do inglês, por exemplo, vai para a Alemanha, vai trabalhar se calhar para as entregas, ou vai trabalhar, no caso das mulheres, vai trabalhar para a limpeza, não é? Portanto, o mais importante do que ter efetivamente um diploma, um mestrado e tudo mais, o mais importante é mesmo ter aqui o conhecimento da língua para conseguirmos nos comunicar, né? Já é um avanço ir com a língua sabida, principalmente para quem quer encontrar emprego o mais rapidamente possível. Sim. Pessoal que está aí a fazer asilo, a mesma coisa, porque tu até podes chegar lá sem ter um bom nível da língua oficial, mas depois com o tempo, assim que te colocam na escola de línguas, despacha-te a aprender a língua, porque quanto mais tempo tu demorares a aprender, mais tempo de
demoras a ter o teu processo de legalização concluído, a ter o teu processo de integração concluído, não vais conseguir ir para a escola fazer cursos, porque eles só te enviam para a escola para tu estudares alguma área específica quando já tens a língua minimamente dominada. Exatamente, e eles, pelo conhecimento que nós temos, em alguns países, acho que, por exemplo, a França faz isso, Sim. que é, eles vão fazer um teste para saber se tu dominas minimamente a língua. Exatamente. Portanto, se não pescares nenhuma, não te dão um documento. Até porque, Josué, foi como aconteceu também com o francês, ou seja, e eu tive sempre uma ligação muito forte com o francês na minha educação, então eu já tinha um bom nível de francês. O que é que aconteceu? Eu já não precisei de ter o atraso de ir tirar 2 anos, 3 anos de francês. Foi só necessário então fazer um teste de nível. E quando naquele teste de nível tu consegues comprovar que sim, eu tenho o nível B2, C1, o nível A2, por exemplo, consegues comprovar que já tens algum domínio da língua, já te dão o diploma. E nem sempre a pessoa precisa estar a pagar balúrdios ou estar aí a perder montes de tempo. Se tu tens o domínio da língua, seja do francês, seja do inglês ou de uma outra língua, e vais para aquele país, podes efetivamente fazer um teste. Porque assim, aqui na Europa, tu vais ali, por exemplo, a uma escola de línguas que tem uma escola oficial, não podes ir para uma escola qualquer. Vais a uma escola oficial, não precisa ser um Cambridge, não precisa ser um British Council. Vais a uma escola que tenha o registro oficial, fazes o exame, mostra que tens conhecimento, eles passam-te um diploma em como tu estás habilitado realmente a trabalhar e a estar naquele país. O terceiro conselho que nós gostaríamos de ter ouvido, pessoal, é exatamente a questão da ordem de tratamento dos documentos. Cá na Europa é preciso ter muita atenção. Existe uma sequência lógica, uma ordem que faz com que nós possamos realmente estar pronto para trabalhar, não perdemos tempo nem oportunidades. E nós, por acaso aqui, no contexto de Portugal, é muito importante que a pessoa priorize o número da segurança social, ok? E o número das finanças. Exatamente. Okay? Sem esses dois números, não é possível trabalhar. Lá está, pessoal, o Josué deu aqui o exemplo de Portugal, mas falando da Alemanha, a primeira coisa que a pessoa precisa de tratar é do seu registro, porque é através do registro da tua morada que a Alemanha te vai reconhecer como um morador no país. Não adianta ir tratar o cartão de saúde, que eles até te deixam tratar com o título de residência europeu, nada disso. Se tu fores começar por o lado errado, vai te atrasar, porque depois vai demorar tempo, ainda mais nessa altura do coronavírus, vai demorar tempo para os documentos virem, e sem aquele registro tu não consegues ter o número de segurança social, nem o número fiscal, né? O número do contribuinte. E nem sequer tem hipótese de abrir uma conta bancária. Também não podes abrir uma conta bancária sem isso. Na Alemanha pedem estes dados e é o teu registro. Porque automaticamente não consegues trabalhar porque se não tens onde receber o salário. E também não tens como pagar os teus impostos, não é? Exatamente. Porque não tens o número de identificação fiscal e também não tens o número da segurança social, então não podes trabalhar. E lá não é como em Portugal que ainda vais fazendo uns trabalhos assim no obscuro, Sim. sem ninguém saber. Não, lá eles cumprem mesmo a lei, não te vão dar trabalho no obscuro. Existe, mas é Sim. muito difícil. As pessoas lá também não arriscam tanto. Não né? arriscam tanto. Por exemplo, no caso de Portugal, tu consegues encontrar muitos biscatos, muitos trabalhinhos assim, sem contrato, pronto, tudo por baixo da mesa, mas na Alemanha as pessoas são muito reservadas nesse sentido porque ninguém quer correr o risco. E corretas. E corretas, exatamente. E é engraçado, Julia, uma experiência que eu gostaria de partilhar com o pessoal. Por exemplo, vocês podem mesmo perder oportunidades de trabalho, podem mesmo perder grandes oportunidades se vocês não conseguirem fazer a ordem correta das coisas. Pois é. Porque assim, já tive uma experiência e nós também, tu já estiveste na Alemanha, inclusive. Exato. Eu comecei a tratar das coisas pela ordem errada e perdi 2 meses sem trabalhar quando eu já tinha encontrado emprego, Mas já não podia começar. Aí está, ou seja, eu já conheci pessoas que efetivamente também já tinham o trabalho certo, mas não podiam começar a trabalhar. E atenção pessoal, aqui, pronto, acredito que em qualquer lado também funciona assim, mas estamos a falar que existem timings, ou seja, as coisas não acontecem no tempo que tu queres. Imagina, sim. Existem documentos que tu requisitas hoje, só daqui a uma semana que os vais receber. E isso pode atrapalhar gravemente
o teu futuro. Se tiveres uma marcação para ir apresentar esse documento já não dá, já vais ter que marcar de novo, já vais ter que esperar mais. E a empresa pode efetivamente não querer esperar e colocar uma outra pessoa no teu lugar. O quarto conselho que queremos vos dar é pesquisarem relativamente às leis documentais daquele país, ou seja, as leis de legalização. Na Europa, quando a criança é filha de pais estrangeiros, a criança vai obter primeiramente a nacionalidade dos seus progenitores. Isto se forem estrangeiros, tanto fora da União Europeia como dentro da União Europeia. Por exemplo, eu e o Josué, sendo portugueses, um filho nosso nascerá português. O timing de aquisição da nacionalidade para o seu filho varia de país para país. No caso de Portugal é mais fácil porque são 2 anos apenas. Mas no caso da Alemanha... Estando os pais legais ou não, mesmo Exatamente. que os pais estejam ilegais, é importante essa questão. a criança pode receber a nacionalidade portuguesa se os pais estiverem em território nacional, comprovadamente, há 2 anos. Exatamente, sim. Exatamente. Sim. No caso da Alemanha já são 8 anos, ou seja, 8. muito mais tempo, pessoal. 8 anos para que o teu filho, okay, possa passar a ter a nacionalidade. Ou seja, tu tens de estar a viver há 8 anos na Alemanha para caso tenhas um filho, ele possa ser cidadão alemão sem ter a necessidade de adquirir a tua nacionalidade. O último e o quinto conselho que nós gostaríamos de partilhar com vocês é exatamente não se deixarem levar pelo estilo de vida das pessoas que já se encontram a viver cá na Europa. Ou seja, as pessoas que cá vivem já têm os seus trabalhos certos, já têm os seus ganhos certos, os seus apoios certos, são pessoas que já vivem cá há muito tempo. E tu que estás a chegar naturalmente, precisas ter o teu resguardo, porque tu não sabes o que é que vai acontecer. Cuidado com o dinheiro, não é? Porque se tu trouxeste um X número de dinheiro, ainda que até seja um valor considerável, tu não sabes o dia de amanhã. Tu ainda estás a ver situações como casa, ainda estás a ver situações como emprego, tens documentos para tratar, tens que traduzir documentos em caso de países como, por exemplo, a Alemanha, a França, etc., países que não falam a língua portuguesa, tens que traduzir, isto custa dinheiro e não é barato, e então tu tens que ter algum resguardo financeiro, porque se tu desatas por ali, naquele estilo de vida, de fazer muitas compras, porque as pessoas na Europa gastam, não é? Tudo novo, experiências novas. Exatamente. Só que, vou descobrir, vou viajar para aqui, vou para ali. A questão é que quem já está na Europa vive isso, mas no início, quando chegou, também teve que se conter. Portanto, não te aconselhamos se o teu amigo que tu fizeste na Europa come todos os dias no restaurante, vai a restaurantes caros, compra roupas muito específicas. Exatamente, de marca. A pessoa já pode, já tem, já está estável. Resguarda-te, não vais por esse caminho porque isso vai mudar a tua história para o lado negativo, não é? Porque efetivamente poderás não conhecer ninguém, ou seja, estás a chegar recentemente na Europa, não tens ninguém. Se está a acontecer alguma coisa e precisar disto aqui na Europa, ninguém dá nada a ninguém. Ninguém dá nada a ninguém. As pessoas aqui não emprestam dinheiro. Exatamente. Não. Ou seja, uma das questões graves também tem a ver com isso. Ou seja, caso precises, dificilmente encontres alguém que vai te emprestar um dinheiro, vai te ajudar nesse sentido. Portanto, tenham muita atenção, pessoal, nessa questão de não se deixar influenciar por pessoas que já vivem cá há muito tempo. Seja fiel ao teu objetivo. Exatamente, não quer dizer que tu não vais fazer amigos. Eu lembro-me, por exemplo, inicialmente quando eu cheguei na Alemanha, eu fiz os meus amigos, não é? O Josué também fez os mesmos amigos, nós encontramos pessoas com quem simpatizamos, mas uma coisa que eu fui foi sincera. É necessário ter personalidade e saber dizer: pessoal, vocês sabem que eu cheguei agora, lamento, mas neste restaurante eu não posso ir. E depois, entretanto, eles até compreendiam, não é? Eram pessoas que gostavam também de ser minhas amigas e fomos para um sítio que dava para toda a gente, tanto para nós que tínhamos acabado de chegar lá, como para eles que já lá estavam há bastante tempo, não é? É verdade, Júlia. É isso. Pessoal, espero que vos tenhamos ajudado. Anotem estas dicas. Emigrar é uma decisão séria, portanto vamos fazer com cautela. Vamos fazer com cautela e também, Júlia, vamos nos preparar, planear, ok? E pessoal, tenham em consideração tudo que foi aqui falado. Esperamos que vocês compartilhem o vídeo, ok? Comentem, porque só assim é possível nós continuarmos a estar aqui a dar informações, a partilhar nossas experiências,
porque a nossa intenção é ajudar, portanto, ajudem também a outros e dessa forma, pessoal, vamos conseguir avançar com sucesso, ok? É isto mesmo, pessoal. Muito obrigada por terem estado aqui connosco e tchau. Até à próxima.